Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O canal é de biologia, mas também a gente fala da física do terceiro ano. Hoje nós estamos comentando a eletrostática e vamos responder questões envolvendo a eletrostática. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo quando for lançado, deixar o like e compartilhar com algum colega que está se preparando para o Enem ou vestibular. Primeira questão. A matéria em seu estado normal não manifesta propriedades elétricas, está em repouso, está neutra. No atual estágio de conhecimentos da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria ela é constituída somente de nêutrons? Não. A matéria ela é composta por átomo, e o átomo ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Como ele diz que no estado normal a matéria ela se encontra o quê? Neutra. O corpo neutro não significa que ele não tenha prótons nem elétrons. Significa que o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo. A letra B. Possui maior número de nêutrons que de prótons? Também não. A letra C. Possui quantidades iguais de prótons e elétrons? Então, aqui, ó, a resposta, letra C. A letra D é constituída somente de prótons? Também está errada. Segunda questão. Observe as três situações seguintes. Em A, três blocos metálicos X, Y e Z estão alinhados, ficam em contato entre si e apoiados sobre uma mesa isolante. Dois objetos com fortes cargas positivas são postos, um de cada lado e muito próximo dos blocos. Então, nós temos aqui a presença agora dos corpos eletrizados positivamente. Em B, os blocos são separados por uma barra isolante e descarregada, mantendo os dois objetos carregados em suas respectivas posições. Finalmente, em C, os objetos carregados são retirados e as cargas esperadas na última situação, ou seja, na figura C, qual seria? Nós temos aqui um tipo de eletrização por indução, onde os corpos eletrizados positivamente, eles não estão em contato com os corpos X, Y e Z, mas eles vão induzir nesses corpos, né? Ou seja, eles são os corpos indutores, vão induzir a redistribuição das suas cargas. Como na extremidade nós temos blocos positivos ou eletrizados positivamente, então a redistribuição das cargas do X vai ser o negativo, ele vai se sentir atraído, né, pelas cargas positivas, então o negativo ele vai ficar mais próximo possível do positivo, enquanto que os positivos eles vão se distanciar ao máximo dessa carga eletrizada, certo? O Z do mesmo jeito. O negativo ele vai ficar mais próximo possível desse corpo eletrizado positivamente, enquanto os prótons eles vão se distanciar ao máximo. Foi o que aconteceu aqui nesse exemplo. Um corpo eletrizado positivamente, que é o indutor, ele vai redistribuir as cargas de B. Então, na seguinte situação, você tem que os elétrons, eles se sentem atraídos pelos prótons, enquanto os prótons, eles ficam do corpo B mais separados o possível. Já o corpo Y aqui no meio, ó, você observa que ele está em contato com X e Z, a extremidade que está em contato com o Y é a positiva. Nós temos agora a eletrização por contato, onde dois ou mais corpos condutores. Então, houve aqui uma redistribuição das cargas pela superfície externa e os corpos vão adquirir o quê? Mesmo sinal. Então, se for positivo, em contato, ele vai adquirir o mesmo sinal. Então, a gente pode afirmar que o corpo Y ele vai ficar positivo. Então, ao final, nós temos o quê? Que o X e o Z
vão ficar com excesso de cargas negativas e o Y com excesso de cargas positivas. Então, a alternativa correta, letra B, X negativo, Y positivo e Z negativo. Terceira questão. Observe o comportamento dos elétrons dentro de duas amostras de fios de cobre. Então, a gente vê que na letra A, os elétrons eles estão se movimentando de maneira aleatória. E no esquema B, observe que é uma corrente contínua e unidirecional, né? No mesmo sentido. Ocorre constituição de uma corrente elétrica. Qual desses corresponde a uma corrente elétrica? Com certeza a continuidade e um único vetor, né? Uma única direção. Então, a letra B, a amostra B. A quarta questão é uma cruzadinha. Tá? Que é cruzadinha, então vamos ver aqui o que ele quer. Na primeira, um mau condutor elétrico. O que é um mau condutor elétrico? Só pode ser um isolante. Vamos ver se dá para colocar isolante. Deu. Segundo, indução, 3 pontinhos, é a separação de cargas em um corpo neutro, quando da aproximação de um corpo eletrizado. Só pode ser uma indução eletrostática. Já tem um E lá, então eletrostática. Terceira, ruído associado ao relâmpago. O ruído é o trovão. Quarta, observa-se nas folhas de um eletroscópio ao aproximarmos um objeto eletrizado positivamente. Então, nós temos aqui as folhas do eletroscópio. Se você aproximar dois objetos positivos, vai ocorrer uma repulsão. Sobrou um quadradinho, deve ser erro aqui da cruzadinha, tá? Mas o nome mesmo é repulsão. Quinta, diz-se do corpo em que há equilíbrio de cargas elétricas. O equilíbrio é o corpo neutro. Sexta, cientista que demonstrou a ocorrência de fenômenos elétricos na natureza. Foi o Benjamin Franklin. Já observei que Benjamin não dá, então vamos colocar o sobrenome. Franklin. Sétimo, ocorre entre cargas de sinais diferentes, ocorre uma atração. E a oitava, haste de metal ligada ao chão com finalidade de absorver descargas elétricas da atmosfera. Esse daí é o para-raios. Quinta questão, dê exemplos de materiais condutores e isolantes. Então, nós temos aí duas colunas. Condutores, você pode colocar alumínio, o ferro, o aço inoxidável, cobre, prata. Isolantes, pode ser plástico, madeira, isopor, vidro, o ar, a lã. Pronto, já preenchi aí para não perder mais tempo. Sexta questão, marque a alternativa correta. Nós temos aqui dois corpos neutros, um é plástico e o outro é o tecido de lã. Depois do atrito, o plástico ele ficou eletrizado negativamente e a lã ela ficou positiva. Na alternativa A, o bastão de plástico depois do atrito, o que a gente observou com o plástico, ele ficou o quê? Negativo. Isso implica que ele ganha elétrons e a lã perde elétrons, né? Ninguém pode ganhar prótons, né? Nem perder prótons, então ou é a letra A ou é a letra C. Como ele ficou negativo, então ele ganhou elétrons e a lã perdeu.
E alternativa B, o pedaço de lã, quando atritada com um bastão de plástico, ficou o quê? A lã ficou o quê? Eletrizada positivamente. Então, letra B. Sétima questão. Que tipo de força aparece nas situações A, B e C entre os ímãs colocados na posição indicada abaixo? No A, nós temos o polo sul e o polo norte em proximidade. Se são polos diferentes, ocorre o que? A atração. Aqui na letra B, nós temos os polos sul em contato, ocorre o que? Repulsão, são iguais, os iguais se repelem. E aqui nós temos os polos norte em contato ou em proximidade, também ocorre a repulsão. Então, a sétima é atração, repulsão, repulsão, letra B. Oitava. Sobre as cargas elétricas de um corpo, podemos afirmar que, letra A, possui cargas negativas um corpo que tem maior quantidade de elétrons em relação ao número de prótons. Correto. Cargas negativas está associado a elétrons. Se um corpo é negativo, ele tem mais elétrons do que prótons. Então, de cara, a letra A. A letra B, possui carga negativa um corpo que tem maior número de prótons. Está errado. A letra C, quando os corpos carregados negativamente ganham os prótons. Primeiro que não dá para ganhar ou perder prótons, se ganha ou perde elétrons. A letra D, corpos com cargas de mesmo sinal se atraem? Não. Sinais iguais se repelem. Nona questão. Maria esfregou o pente várias vezes no cabelo. Aproximou de pedacinhos de papel. Notou que o pente atraiu os pequenos pedaços de papel. O pente eletrizado atraiu os pedaços por quê? Na letra A, o cabelo ficou com carga positiva porque recebeu prótons. Não dá para receber ou ganhar prótons. A letra B, o pente recebeu elétrons e ficou com mais cargas. Exato, né? Você ganha ou perde elétrons. E se ele recebeu elétrons, ele ficou com carga negativa. A letra C, o cabelo ficou com carga negativa porque recebeu elétrons do pente. Na verdade, o pente recebeu cargas negativas do cabelo. E a letra D, o pente recebeu prótons, não dá para receber ou perder prótons. 10ª questão. Assinale verdadeiro ou falso. Um corpo eletricamente neutro é desprovido de cargas elétricas? Não, um corpo neutro, ele tem número de prótons e elétrons iguais. Não é que ele não tenha nenhuma carga elétrica. Falso. Ionização é o processo pelo qual um átomo ganha ou perde elétrons? Correto. A carga elétrica ela é quantizada? Sim. A carga elétrica é sempre um número inteiro, né? Então, ela é quantizada. Um corpo eletricamente isolado não troca cargas elétricas com o exterior? Não, se ele está isolado, ele só vai trocar cargas com os corpos que estão dentro daquele ambiente isolado. Então, verdadeiro também. Sempre que um condutor for eletrizado por indução, sua carga será de sinal oposto ao da carga do corpo indutor. Isso, na eletrização por indução eletrostática, nós temos o quê? Sinais opostos. Se for um corpo positivo, o outro vai ficar o quê? Negativo. E assim vice-versa. Verdadeiro também. 11ª questão. Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga de menos 3,2 microcoulomb. Então, essa esfera a gente sabe que ela vai estar negativa, ela tem excesso de cargas negativas. E excesso de carga negativa representa os elétrons. Então, ela vai ter excesso, ela vai ter a mais. Então, não pode ser a letra B. Mesmo que eu não saiba qual é a resposta final, não posso afirmar que faltou elétrons.
Também não posso dizer que é prótons, porque não se ganha e não se perde prótons. Então, ou é a letra A ou é a letra E. Fica bem mais fácil assim, não é isso? Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é correto afirmar que a esfera apresenta. A primeira coisa a fazer aqui é transformar esse símbolo aqui no que ele realmente representa, que é 10 a menos 6. Então, nós temos aqui, ó, que a carga equivale a menos 3,2. O micro, como eu falei, é 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6. A fórmula é Q igual a N vezes o E. Eu já tenho o valor de Q, eu já tenho o valor da carga elétrica elementar que ele deu na questão, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, falta encontrar o valor de N. Então, nós vamos isolar o N e nós vamos dividir a carga pela carga elétrica elementar. Quem é o Q? Menos 3,2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso sobre, qual é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem lembra como é que esse corpo ele vai estar? Ele vai estar com excesso de cargas negativas. Então, a carga elétrica elementar é negativa. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer uma divisão aqui do 3,2 para 1,6. E sempre é um valor quantizado inteiro. Então, fica quanto? 3,2 dividido por 1,6 fica 2. Continua, vezes 10 a menos 6. E lembra que na divisão, menos com menos é mais. Então, esse 2 aqui, ele é positivo, tá? Então, aqui nós temos embaixo só apenas o 10 a menos 19. Que eu vou colocar ele aqui para cima. Então, fica 2 vezes 10 a menos 6. Para trazer o 10 a menos 19 para cima, para o numerador, ele fica agora positivo. Então, 10 a 19. Nós temos aqui uma multiplicação de base 10. Então, como é que fica aqui o resultado de N? 2 vezes menos 6. Menos 6 mais 19 fica com o sinal positivo de que 13, né? Você vai fazer uma diminuição. 6 menos 19. Lembra que tudo isso é o que? Negativo, já que ele estava negativo na questão. Qual é a alternativa? Letra A, com excesso de 2 vezes 10 a 13 elétrons. Vamos à questão 12. Tem-se 3 esferas condutoras idênticas, esfera A, B e C. A esfera A está positiva, a B está negativa e elas estão com os sinais de mesmo módulo. E a esfera C está inicialmente neutra. Nós vamos fazer essa questão por etapa. A primeira etapa é toca-se C em B. Então, despreza o A. Nós vamos tocar essas duas esferas, mantém a distância e em seguida separa-se C e B. Então, aqui na primeira situação, eu estou tocando B com C, lembrando que ele diz na questão que A estava positivo, eu botei aqui mais que, o B estava negativo e o C encontrava-se neutro. Na primeira, manda tocar o B com o C. O B estava com carga negativa e quando a gente toca lá na outra, no C, que estava neutra, adquire o mesmo sinal, também negativo. E agora, para separar, o valor das cargas negativas ela é dividida à metade. Então, após a separação, cada esfera fica com a metade da carga. Então, eu vou separar agora. Ó. Separo o B do corpo C. Mas para ficar com a metade é o quê? Você vai dividir por 2. Então, nós temos agora o valor de cada esfera. O B é menos Q sobre 2, o C é menos Q sobre 2. Na segunda situação, toca-se C em A, com B mantida a distância e em seguida separa-se o C do A. Então, ele diz para
juntar o C do A. Qual o valor do C? Nós temos aqui o que a gente acabou de encontrar, que é menos Q sobre 2, eu trouxe para cá. E o valor do A, que é mais Q. Então, como a gente vai proceder aqui? Primeiro que a gente vai encontrar qual o valor da carga dos dois após os dois se separarem, né? Então, aqui sobre o A, o que não tem nada, a gente coloca 1. Então, aqui nós vamos tirar o MMC. De 2 em 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes o que é menos o que. Mais, ó, esse sinalzinho aqui mais. 2 dividido agora por 1 é 2. Vezes o que é 2 que. Menos que mais que é mais que, o sinal aqui do maior é positivo, permanece positivo, sobre 2. Agora vamos separar as esferas. C e A, agora isoladas, vai ter que ser a metade. A metade de quê? Já tá aqui, ó, menos que, mais que sobre 2. Para separar, nós vamos ter que dividir isso aqui por 2. Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de cálculo aqui? Então, para dividir fração, a gente vai ter que colocar o 1 aqui, repetir a primeira. Quem é a primeira? Eu vou colocar aqui do ladinho, ó, mais que sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Isso aqui é a segunda, que é 2 sobre 1. O inverso fica 1 sobre 2. Então, agora só faça a multiplicação. Mais que vezes 1 é que, positivo, né? E 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos aqui a separação das duas, deu que sobre 4. Terceira, toca-se A em B, com C mantida a distância, e em seguida separa-se A de B. Então, eu já coloquei aqui para adiantar. Então, aproxima-se A de B. Qual é o valor de A? Nós encontramos aqui. O valor de A, Q sobre 4. Então, eu trouxe para cá. Qual o valor de B aqui em cima? Q é menos, B é menos Q sobre 2. Trouxe aqui para cima. Como fazer aqui? Do mesmo jeito da segunda situação. A gente vai encontrar agora o MMC. O MMC entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes Q é Q. Menos. A divisão agora, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes Q é 2Q. Permanece com o sinal negativo. Q menos 2Q é menos Q sobre 4. Só que as esferas, elas não foram separadas. Esse valor menos Q sobre 4 é o valor que elas adquiriram ao permanecer em contato. Então, para eu separar, a gente sabe que para separar você divide por 2. Como que a gente faz esse cálculo? Acrescenta mais 1, isso aí é a chamada divisão de fração. Coloca-se a primeira, né? Repete a primeira, que é menos Q sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é 2 sobre 1, o inverso é 1 sobre 2. Menos Q vezes 1 é menos Q, e 2 vezes 4, 8. Agora sim, separando o corpo A do corpo B, você vai ter menos Q sobre 8. Menos Q sobre 8. Aí ele pergunta, podemos afirmar que a carga final da esfera A vale quanto? A esfera A está aqui, menos Q sobre 8, letra E. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma atividade acerca da eletrostática. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.